Bom dia, meus amores! Esse clima gostoso de São João, pois nós ainda estamos no mês junino, que nós vamos começar a aula de hoje, curtindo um forrozinho gostoso, se animando. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morando aí sozinha. Vem, que a minha casa não é rica. Bom, meus amores, vamos começar agradecendo a Deus por tudo, pedindo a Ele saúde e proteção para nós e nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Jesus nos proteja, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amores, hoje na aula de História nós iremos dar continuidade ao capítulo 6. Portanto, peguem os livros e abram nas páginas 18 e 19. Vamos falar agora sobre os rios na atualidade. Bom, desde as primeiras civilizações, os rios fizeram parte do desenvolvimento de diferentes sociedades. Atualmente, esse recurso natural continua a ser muito importante para milhões de pessoas que dependem das águas dos rios para diferentes atividades, como, por exemplo, o abastecimento. Para abastecer as populações de diversas cidades do mundo, eles utilizam as águas dos rios, certo? Agora sim, até chegar às casas das pessoas, a água, ela passa por um processo, ela percorre um longo caminho. Ela é captada em empresas, passa por estações de tratamento que removem suas impurezas, em seguida é armazenada em grandes reservatórios e no final é distribuída para as casas das pessoas através de canos e tubulações. Outra atividade é o transporte, certo? Várias regiões utilizam os rios como vias de transportes de pessoas, de mercadorias e também, esse transporte hidroviário é um dos mais baratos e pode ser utilizado para lazer e turismo. Outra atividade é a geração de energia elétrica, porque a água dos rios é utilizada em diversos tipos de produção de energia, certo? Aqui mesmo, vários rios são utilizados na produção de energia hidrelétrica, e que inclusive é a mais comum no país. Serve também para a pesca, e essa atividade pode ser industrial ou tradicional. Industrial quando é praticada em larga escala, certo? E tradicional quando é utilizada para consumo próprio ou comércio local, certo? Serve também para irrigação. É uma das utilidades mais antigas dos rios e a maior parte da água consumida no mundo é usada na irrigação. Em algumas regiões aqui do Nordeste, as águas do Rio São Francisco foram responsáveis por permitir o cultivo de diversas frutas, como melancia, banana, uva e melão, certo? Na página 18 do livro de História, tem a seção Para e Além. Poluição marítima. O que os rios têm a ver com isso? Antes da leitura do texto, é importante nós refletirmos e nos conscientizarmos
acerca dos impactos de nossas ações em relação à natureza e à sociedade, percebendo que nossos pequenos atos são capazes de degradar o meio ambiente. Então é importante despertar o senso de responsabilidade de modo que cada pessoa possa se reconhecer enquanto cidadão participativo na sociedade e identificar o seu papel, revendo o que é de sua responsabilidade. Outra coisa, uma das consequências do descarte incorreto de resíduos é a formação de verdadeiras ilhas de lixo nos oceanos. Uma das maiores delas é a Ilha do Lixo do Pacífico, que encontra-se entre o Havaí e a Califórnia, e reúne cerca de 80 mil toneladas de objetos plásticos variados, sendo a maior parte deles de dimensões menores que uma unha. Eles são conhecidos como microplásticos. Segundo a ONU, se nenhuma medida for tomada com o objetivo de reverter essa situação, até 2050 haverá mais objetos plásticos nos oceanos do que animais marinhos. Já pensou que absurdo? E assim, o Brasil, nesse contexto de poluição, é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e, segundo pesquisadores brasileiros, é responsável por lançar cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos nos rios e, consequentemente, no litoral. Infelizmente. Vamos agora fazer a leitura do texto. Todos os dias, milhões de quilos de lixo e outros poluentes são lançados nos mares e oceanos. Com isso, tem se tornado cada vez mais comuns as notícias de praias sujas e peixes contaminados. Grande parte dessa poluição é formada por resíduos industriais, esgoto doméstico e lixos sólidos de diferentes tipos, garrafas PET, pneus, latas, sacolas plásticas, canudos, etc., que são descartados de modo incorreto. Mas de onde vem todo esse lixo e como eles chegam aos mares e oceanos? Segundo a ONU, cerca de 80% da poluição marinha vem das cidades e os rios são responsáveis por transportar esses resíduos. Como a grande maioria dos rios deságua no mar, durante os períodos de chuva, os lixos descartados incorretamente são carregados até os rios e seguem um longo percurso até serem despejados no litoral. Toda essa poluição, além de contaminar as águas e tornar as praias impróprias para banho, pode causar a morte de diversos animais marinhos, doenças e problemas à saúde das pessoas, desequilibrar a cadeia alimentar, prejudicar o meio ambiente e afetar turistas e pessoas que dependem dos mares para se sustentar. Bom, meus amores, aqui nós temos uma imagem do site Atlas Esgotos. O Atlas Esgotos, elaborado pela Agência Nacional de Águas, ANA, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, apresenta uma análise da situação do esgotamento sanitário dos municípios brasileiros e dos impactos do lançamento de esgoto nos rios, reservatórios e também dos lagos do país. Então, a disposição final do esgoto é uma questão de saúde para o ecossistema e para a população. Vamos agora fazer um pouco da leitura do texto para ampliar os nossos conhecimentos. O Atlas Esgoto traz a análise da situação do esgotamento sanitário das 5.570 cidades brasileiras e dos impactos, como Tia falou, do lançamento dos esgotos nos rios, lagos e reservatórios do país.
Como muitos municípios não possuem tratamento de esgotos adequado ou sequer disponibilizam o serviço para sua população, o lançamento desses efluentes nos corpos hídricos comprometem a qualidade e os usos das águas, causando implicações danosas à saúde pública e ao equilíbrio do meio ambiente. A ANA, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, elaborou a publicação com embasamento técnico e estratégico para que os setores de recursos hídricos e de saneamento tenham à disposição um documento de referência para subsidiar a tomada de decisão na gestão de recursos hídricos e na orientação dos investimentos no tratamento dos esgotos urbanos. Bom, meus amores, aqui nós iremos assistir agora o vídeo para entender um pouco mais. Você sabe para onde vai o esgoto brasileiro? Foi para responder essa e outras perguntas que a ANA criou o Atlas Esgotos. O Atlas Esgotos é um estudo que apresenta informações, diagnósticos e propostas de soluções para todas as cidades do país. São dados que mostram em detalhes a realidade do Brasil, onde 45% da população não tem tratamento de esgoto. Cada cidade tem a sua necessidade. A maior parte precisa de investimentos em obras, desenvolvimento institucional ou de estrutura para a gestão do tratamento de esgoto. A informação é o primeiro passo para a mudança, e essa é a principal função do Atlas Esgotos. Mas nada disso funciona sozinho. É necessário uma mudança no todo. A população precisa cobrar os órgãos competentes e o Estado deve fazer a sua parte. Tratar o esgoto é cuidar do nosso recurso mais importante, a água. Fazendo isso, a gente cuida das pessoas, da natureza e principalmente do nosso futuro. Ainda no site, nós temos a situação da coleta e do tratamento de esgotos. Vamos aqui fazer a leitura para entender melhor. Situação atual. No Brasil, 43% da população possui esgoto coletado e tratado e 12% utilizam-se de fossa séptica, solução individual. Ou seja, 55% possuem tratamento considerado adequado, 18% têm seu esgoto coletado e não tratado, o que pode ser considerado como um atendimento precário, e 27% não possuem coleta nem tratamento, isto é, sem atendimento por serviço de coleta sanitário. Então, analisando aqui, temos 9,1 toneladas de esgotos são gerados por dia. 45% da população não possui tratamento de esgotos e 55% da população possui esgotamento sanitário adequado. Se vocês quiserem saber por município, vocês podem entrar no site e clicar em acesse os dados por municípios. Ok, meus amores? Agora, cada um vai abrir o livro nas páginas 20 e 21 para responder os exercícios. Dá pausa na videoaula, responde e depois volta para a correção, ok? Vamos começar corrigindo a página 20. Cite o estado onde você mora e os rios que podem ser encontrados nele. Nós sabemos que nós moramos no estado de Pernambuco e vocês poderiam ter citado, por exemplo, o Rio São Francisco, o Capibaribe, o Ipojuca, o Una, o Pajeú, ok? Escolha um dos rios representados no mapa, aqui ó, da atividade, ok? Bom, pesquise sobre sua extensão, quais estados ele percorre e como é utilizado pelas pessoas atualmente. Registre suas respostas nas linhas a seguir. Em relação ao rio que você escolheu, a extensão dele, quais estados ele percorre, vocês irão compartilhar no Zoom. Agora, a respeito da utilidade,
certo? Nós podemos identificar o transporte de pessoas e produtos, a prática de esportes, o comércio, o abastecimento das cidades ou ainda as atividades que prejudicam o meio ambiente, como o descarte de lixo e o despejo do esgoto, ok? Vamos corrigir agora a página 21. Leia a tirinha para responder as perguntas. Na setinha, que problema ambiental está sendo retratado? Foi que vocês colocaram. Muito bem, a poluição de rios ou mares. Vamos agora para a segunda setinha. O que pode ser feito para evitar problemas ambientais como esse? E aí, o que pode ser feito? Bom, não se deve jogar lixo nos rios, nos mares ou em suas margens, de modo a evitar o contato de resíduos humanos com a água, tendo em vista o longo período que eles levam para se decompor. Caso nada seja feito para resolver o problema, que consequências ele pode trazer? Bom, a impossibilidade do banho e do uso da água, bem como a morte dos peixes que ali habitam. Vamos agora para o capítulo 7, os rios e as sociedades agrícolas da China e da Índia. Tia Thaís quer começar com uma pergunta para cada um. Você sabe de onde vêm alguns dos alimentos que fazem parte do seu cardápio? Como, por exemplo, o arroz e o feijão? Bom, alguns alimentos que fazem parte da nossa alimentação são de origem brasileira mesmo, como é o caso da mandioca, do açaí e do guaraná. Mas outros vieram de diversos lugares do mundo, como o arroz e a canela. Vamos começar com a leitura do texto de abertura. Volta ao mundo em um prato. Você sabia que muitos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia vieram de outros lugares do mundo? Esse é o caso da maçã, do tomate, do feijão e também do arroz doce, um prato muito apreciado no Brasil e em vários outros países da Ásia. Os principais ingredientes dessa receita são o arroz e a canela, dois alimentos asiáticos que viajaram o mundo até chegar no nosso cardápio. Esses alimentos vieram da China e da Índia, duas das maiores e mais antigas civilizações do mundo que influenciaram a cultura de diversos povos. Vamos aprender um pouco mais sobre elas? E aqui no Trocando Ideias, nós temos duas perguntas. A primeira diz assim: além dos alimentos citados no texto, quais outros você conhece que têm origem em outro país? Pensem um pouquinho. Digam oralmente. Nós podemos citar a banana, a laranja, o limão, a cereja, a alface, a pera, o café, sim, a cebola também. Vamos agora para o segundo marcador. Como esses alimentos chegaram ao Brasil? Converse com os colegas e com o professor. Bom, meus amores, eles foram trazidos por estrangeiros e comerciantes, ok? Um gigante da Ásia, a China. Bom, nós aprendemos que a China é um dos maiores e mais populosos países existentes atualmente. E assim, o início da civilização chinesa se deu como consequência das formações urbanas próximas aos rios. E essas formações se desenvolveram até ganharem o caráter de cidade e foram unificadas sob o poder de um imperador, certo? Lembrando que entre as funções do imperador, nós temos a administração do território, criação e aprovação de leis, comando de atividades econômicas e determinação da construção de obras públicas e arrecadação de impostos. Então, a gente viu que os rios foram muito importantes
para o surgimento, né, de algumas civilizações, como, por exemplo, a chinesa, que se desenvolveu às margens dos rios Amarelo e Azul. Durante o verão, entre os meses de junho e agosto, o calor derrete a neve das montanhas do norte da China. Essas águas escorrem pelas montanhas e chegam até os rios Amarelo e Azul, fazendo-os transbordar. Com as cheias dos rios, nós sabemos que as terras próximas a eles ficam o quê? Férteis, muito bem. E por isso elas são boas para a prática da agricultura. E foi por esse motivo que alguns grupos humanos começaram a ocupar a região e a cultivar várias plantações de verduras, frutas e cereais como o arroz, por exemplo. Certo? E com o crescimento das produções, os chineses começaram a ter mais alimentos disponíveis, o que gerou o aumento no número de pessoas e surgiram vários povoados e vilas ao longo dos rios que Tia falou, o Amarelo e o Azul. Outra coisa, as vilas e os pequenos povoados, eles foram se desenvolvendo até se tornarem pequenas cidades, as quais eram comandadas por um único governante, que, como nós sabemos, era o imperador. E na sociedade chinesa existia um processo conhecido como dinastia, certo? Que era quando o governo passava de geração em geração. A civilização do arroz. Bom, meus amores, arqueólogos afirmam que antes de ser cultivado, o arroz fazia parte da alimentação de grupos caçadores-coletores. Vocês sabiam disso? Pois é, segundo vestígios encontrados na região dos rios Amarelo e Azul, o cultivo desse cereal teria começado há cerca de 6.000 anos e tem crescido desde então. Outra coisa, o modo de vida agrícola centrado no arroz teve forte influência nos desenvolvimentos sociais, econômicos, políticos e ideológicos da China antiga. Por esse motivo, a cultura tradicional chinesa pode ser considerada uma cultura do arroz. Então, segundo alguns historiadores, o arroz é cultivado na China há cerca de 6.000 anos. No início, os chineses se aproveitaram das cheias dos rios Amarelo e Azul para cultivar suas plantações de arroz, pois descobriram que esse grão crescia muito bem em áreas alagadas. E assim, tornou-se possível o cultivo do arroz em vários lugares do mundo durante o ano todo, porque com o passar do tempo, outras técnicas foram desenvolvidas, outras técnicas foram surgindo. Então, a produção desse grão foi crescendo e o arroz ganhou grande importância para a sociedade chinesa. Inclusive, a importância foi tanta que ele foi até utilizado como moeda de troca. E durante o governo das primeiras dinastias, o arroz era reservado apenas para as pessoas que tivessem mais condições, ou seja, as mais ricas da sociedade. Aí, muitos anos mais tarde, é que esse grão se tornou alimento básico para todas as pessoas da China, para todos os chineses. Os saberes da China antiga. Bom, meus amores, por se tratar de uma sociedade bastante antiga, existem muitos elementos da cultura chinesa disseminados pelo mundo. Além do arroz, da seda, da medicina tradicional chinesa e dos símbolos usados na escrita que foram adaptados por outras culturas, eram chamados de ideogramas, há várias outras invenções ligadas aos chineses, como a pólvora, os fogos de artifício e o papel de origem vegetal. Os chineses usavam cascas de árvores e os egípcios o papiro. Então, a civilização chinesa foi responsável pela origem
de diversos conhecimentos. Esses saberes influenciaram a cultura de outros povos e são utilizados até os dias de hoje. Conheça alguns deles. Então, dentre esses saberes, nós temos a escrita. E a escrita chinesa era composta de vários sinais que representavam ideias ou coisas e começou a ser registrada em objetos de cerâmicas ou em ossos de animais. E depois foi que os chineses passaram a escrever em papéis fabricados em cascas de árvores. Outra coisa foi a acupuntura, certo? Que é uma técnica chinesa utilizada para tratar doenças e diminuir as dores. Eles colocam agulhas pequenas em locais específicos do corpo de uma pessoa. E ela é utilizada até os dias de hoje. E temos também tecido de seda, uma inovação chinesa, certo? Muito leve e macio. A seda ela é produzida por meio dos casulos de uma lagarta, o bicho da seda. O que é diferente dos outros tipos de tecido, que utilizam plantas e pelos de animais para serem fabricados. E os chineses guardaram o segredo das técnicas utilizadas para a fabricação desse tipo de tecido por muito tempo. Por isso, as peças de seda se tornaram de grande valor e eram compradas por comerciantes de diferentes lugares para serem revendidas nos mercados africanos, europeus e asiáticos. Vamos aprofundar o conhecimento por meio do vídeo. Que tal algumas folhas de amora para saborear? É isso mesmo, não tô falando da fruta, é da folha mesmo. Não parece nada atrativa pra gente, mas tem um bichinho que adora essa folhagem fresquinha. E presta atenção no detalhe, nem seca e nem murcha, tem que ser a folha fresca. O horário de comer também precisa ser seguido à risca. Na quinta idade do bicho, por exemplo, o prato do dia precisa ser colocado de 3 em 3 horas. Com tamanhas exigências, nem parece que quem precisa de tudo isso cabe na palma da mão. Depois de os produtores receberem a lagarta deste tamanho, é que começa o trabalho contínuo. Por 28 dias, durante suas 5 fases, o bicho é tratado com toda a regalia que precisa para produzir o precioso casulo. E no final ele retribui muito bem. Se você reparar com atenção, dá até para ver que o bichinho é caprichoso. Este casal trabalha com a sericicultura há 25 anos e a Sônia conta que adora a profissão, mesmo com todo esse cuidado necessário. São tantos detalhes que ela brinca quando diz que se preocupa com os insetos como se fossem os seus filhos. Porque eles comem o dia inteiro, dia e noite, 24 horas, quando entra na quinta idade, né? Então tem que levantar para tratar, porque eles vão ficar sem comida. Então a gente levanta 2 horas para tratar deles de noite. Ou durante o dia, cada 2h30, 3 horas a gente vem tratar. Então é igual uma criança, que ela também come cada 2h30, 3 horas, né? Segundo o Departamento de Economia Rural, o DERAL, em 2015 a sericicultura empregava mais de 8.000 pessoas e é típica de pequenas propriedades de agricultores familiares. Além disso, a produção dos casulos cresceu 7% entre as safras de 2011 e 2015. O bicho da seda é bom para a gente porque a gente tem pouca terra, propriedade pequena. E é uma coisa que você produz ele todo mês. Cada 28 dias, 4 semanas, chega bicho novo. Aí você vai mexer com uma horta, você depende de muito mais coisa. E é mais demorado. O bicho é vantajoso hoje para nós porque ele é um ciclo curto. E hoje está dando um dinheirinho até bom. São lagartas como esta as responsáveis por tornar o Paraná o maior produtor de casulos de seda do Brasil. E o fio produzido não fica só por aqui. Na verdade, são exportados para diversos países, como a Itália, a França e o Japão. O estado foi o responsável por mais de 80% de todo o volume de casulos produzidos no país. E quem trabalha na área revela que, mesmo com a grande demanda, muitos produtores desistiram da cultura pela intensa atenção que esse trabalho pede.
Segundo Nilson, a tecnologia demorou muito para chegar até as mãos do sericicultor e durante esse período muita gente abriu mão do negócio. Só há poucos anos é que tudo ficou mais fácil. Se nós tivéssemos no passado, cortar a mola com ferrinho, tirar gasulo no pentinho, isso daí eu acho que já tinha sumido da lavoura. Essas automatizações que apareceu foi para a gente continuar na lavoura, continuar cuidando do bicho da seda. A automatização de erguer bosque. Antes na erguia tinha que ser em 2, hoje não. Hoje uma pessoa sozinha vai lá, bate o dedo no motor, ergue o bosque inteirinho, para cima. Quer baixar, abaixa. A máquina tirar gasulo, mesma coisa. Você classifica, joga a cartela dentro dela e passa o gasulo limpinho lá embaixo. Isso tudo apareceu para a gente continuar na lavoura. Mas eles garantem que continuam firmes e fortes com a produção do bicho da seda. Porque além da interessante lucratividade, eles têm um segredinho. Eu, por mim mesmo, falar a verdade, eu gosto muito. Entende? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tô nisso, até hoje, por causa disso, porque a gente gosta disso. A gente faz porque gosta. Porque tem muita gente que já começou e foi embora por quê? Porque não gostava disso. E eu acho que vou morrer nisso, até aposentar, sei lá, até quando a gente vai aguentar trabalhar. Mas o bicho da seda não me sai da cabeça. Agora, cada um vai responder a página 29, primeira e segunda questão. Dá pausa na videoaula, responde e depois volta para fazer a correção. Vamos agora corrigir o exercício. A primeira questão diz assim: explique como surgiu a civilização chinesa. Bom, como nós aprendemos, a civilização chinesa surgiu com a ocupação das terras próximas aos rios Amarelo e Azul e com o início da agricultura na região. A segunda questão diz assim: sobre os rios Amarelo e Azul, responda: quando e como ocorrem as cheias desses rios? Bom, as cheias ocorrem durante o verão, quando a neve das montanhas derrete e se transforma em água. Essas águas escorrem pelas montanhas e chegam até os rios, que aumentam de volume e transbordam. Vamos agora para a letra B. Qual é a importância deles para a civilização chinesa? Bom, os rios Amarelo e Azul foram essenciais para o surgimento e para o desenvolvimento da civilização chinesa, pois suas cheias tornavam férteis as terras próximas às suas margens, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo bem direitinho. Fiquem com Deus. Um cheiro bem grande de Tia Thaís. Vem, que a minha casa não é rica, mas nem eu. Que o seu abraço só se encaixa no meu. Que a sua vida não tem graça sem a minha. Vem, que essa saudade não me deixa viver mais. Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais. Não vou deixar você morrer.